Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso intensivo 2020, tá? Nós vamos dar início aqui à parte de genética, que é a nossa revisão da apostila 6, tá? E antes disso, como eu tinha comprometido para vocês na aula da semana passada, nós vamos falar um pouco sobre ciclo ovulatório, que seria a última coisa de fisiologia humana antes da gente dar início propriamente à revisão do conteúdo de genética. Só lembrando que toda aula eu deixo aqui para vocês aqui embaixo do vídeo o PDF desses slides para que vocês possam acompanhar na tranquilidade do seu lar, tá bom? Então vamos iniciar aqui, ó. Basicamente, gente, para falar de ciclo ovulatório, eu preciso o quê? Eu preciso lembrar dos hormônios que estão envolvidos aqui. Então, basicamente, nós vamos ter 4 hormônios envolvidos no ciclo ovulatório. Nós vamos ter 2 hormônios provenientes da hipófise, mais precisamente da adenohipófise, e nós vamos ter 2 hormônios provenientes dos ovários, mais precisamente o LH, o estrógeno e a progesterona. Então aqui eu vou fazer a revisão com vocês de quando, como esses hormônios são produzidos e como eles atuam, tá? Então aqui está na ordem que eles aparecem no ciclo. Primeiramente, vai aparecer o FSH, ele vai começar a ser produzido pela adenohipófise. Depois, nós vamos ter o estrógeno vai passar a ser produzido pelas células foliculares. Depois vem o LH, produzido também pela adenohipófise. E por último, nós vamos ter a progesterona, produzida pelo então corpo lúteo, tá? Seria mais ou menos essa situação aqui, ó. Primeiro, a adenohipófise. Vamos lembrar, né, gente? O primeiro dia do ciclo ovulatório é o dia que marca a menstruação. Tá? Então, se você quiser contar o ciclo ovulatório, verificar se o ciclo está constante ou está regulado, principalmente no caso das meninas, né, que tem mais facilidade para isso, ok? Você vai contar o primeiro dia do ciclo como o primeiro dia da menstruação, para ficar mais fácil. E o último dia do ciclo seria o 28º dia, que é o dia que antecede a próxima menstruação. Nesse caso, no primeiro dia do ciclo, vai começar a partir da adenohipófise, a liberação do FSH. Lembra que o FSH é o chamado hormônio folículo estimulante. Então, o que ele vai proporcionar o FSH? Ele vai pegar um folículo ovariano que está lá dentro dos ovários, que nós vimos isso na aula passada, sobre parte de reprodutor feminino, tá? Esse aqui é um folículo primário, tá? E o FSH vai fazer esse folículo primário se desenvolver. Ele vai se desenvolver num grande folículo chamado folículo maduro ou folículo de Graafi, tá? Que aqui vai ter as células foliculares também ao redor dele, só que ele vai ser todo preenchido por um líquido. Então esse aqui é o folículo de Graafi ou folículo maduro. O que acontece, né? Que este próprio folículo maduro, estas células vão passar a produzir estrógenos, tá? Então, enquanto a adenohipófise produz o FSH, que vai levar à maturação do folículo primário em folículo de Graafi, vai levar à transformação do ovócito primário, que está aqui dentro, em ovócito secundário, que é o gameta feminino, as células foliculares que estão ao redor deste gameta vão passar a produzir estrógenos. Qual vai ser o principal papel dos estrógenos? Os estrógenos vão iniciar a proliferação do endométrio. Tá? Então isso aqui é chamado fase proliferativa do endométrio, que é dada pela produção dos estrógenos. Mas também o estrógeno vai ter uma função de feedback. O que é feedback? Lembra,
O FSH, de uma forma indireta, estimulou a liberação de estrógenos, porque não foi o principal papel do FSH. O papel do FSH foi o quê? Produzir ou estimular a maturação de um folículo ovariano. Mas, de maneira indireta, ele acabou liberando estrógeno. E ao liberar estrógenos, quando esse estrógeno estiver em elevação, ele vai inibir. Ele inibe o FSH. Isso aqui é o que a gente chama de feedback negativo. Ao mesmo tempo que ele inibe o FSH, existe um estímulo da produção de LH, tá? Então, ao mesmo tempo que os estrógenos estão sendo liberados, que o endométrio está se proliferando, agora a adenopófise, ela vai liberar o LH. O LH é chamado hormônio luteinizante. É óbvio, né? Se é luteinizante, tem a ver com corpo lúteo, formação de corpo lúteo. No homem, esse hormônio pode manter o mesmo nome, luteinizante, mas não tem muito sentido, que o homem não tem corpo lúteo, tá? Então, no homem, esse LH ele pode ser chamado de ICSH, que é o hormônio estimulante das células intersticiais, que são responsáveis pela produção de testosterona, ou células de Leydig, lá nos testículos. Qual a principal função do LH? O LH ele vai estimular a ovulação, que é a liberação do ovócito. Isso ocorre, pessoal, em torno do 14º dia do ciclo ovariano, tá? 14º dia do ciclo ovariano. E também ele vai acabar estimulando o quê? A formação do corpo lúteo. Formação do corpo lúteo, tá? E ao formar o corpo lúteo com o restante das células foliculares, esse corpo lúteo vai passar a produzir o quê? Progesterona. Tá? Então veja a sequência aqui, ó. A adenopófise liberou o FSH. O FSH estimulou a maturação dos folículos e esses folículos maduros estimularam a produção de estrógeno. O estrógeno em elevação inibiu o FSH, um controle por feedback negativo. Ao mesmo tempo, esse estrógeno acabou estimulando a liberação de LH. Este LH fez com que houvesse a ovulação e também a formação do corpo lúteo. Quando o LH está em alta, ele também acaba por inibir a produção de estrógeno, ok? E este LH, ao produzir o corpo lúteo, de certa forma também acaba contribuindo pela produção da progesterona. E o que a progesterona faz? A progesterona vai ser responsável pela iniciar a fase chamada de secretora do endométrio. Inicia a fase secretora do endométrio. Tá? Ou seja, ela inicia a última fase, a fase final, e ela mantém também o endométrio proliferado. Por isso, qualquer queda de progesterona na gravidez, por exemplo, pode gerar um aborto espontâneo. O que vai acontecer então, gente? Vai chegar um momento que a própria progesterona vai passar a inibir o LH também, por feedback negativo. Sem LH, o corpo lúteo deixa de ser mantido e ele regride para um corpo albicans ou corpo branco, e aí ele para de produzir progesterona. E quando ele para de produzir progesterona, é um momento essencial em que todos os hormônios estão em queda, e aí o ciclo finaliza no 28º dia, quando a menstruação ocorre e o novo ciclo recomeça, tá? Então, gostaria que vocês entendessem basicamente isso. Existe uma sequência, são 4 hormônios, 2 deles produzidos pela hipófise, ou mais precisamente a adenopófise, que seria o FSH e o LH, e 2 deles produzidos pelos ovários. O estrógeno, que é produzido pelas células foliculares que envolvem o gameta, e também a progesterona, tá?
que é produzido pelo corpo lúteo desenvolvido, tá bom? Então, basicamente, o FSH tem a função de estimular a formação do folículo ovariano, o estrógeno tem a função de iniciar a proliferação do endométrio, fase proliferativa. O LH tem duas funções importantes, a primeira é estimular a ovulação no 14º dia e a segunda é formar o corpo lúteo este que vai produzir progesterona. A progesterona tem como função iniciar a última fase, a chamada fase secretora do endométrio, tá? Que vai finalizar a preparação do útero para a gestação. Se tudo ocorrer bem, né, haverá fecundação, o bebezinho vai chegar e o útero vai estar preparado. Se não ocorrer a fecundação, esse processo vai entrar em colapso, a progesterona vai cair porque o corpo lúteo vai regredir e a menstruação vai ocorrer finalmente, tá bom? Então, depois dessa explanação geral aqui, nós vamos ver mais alguns detalhes para fechar esse assunto, tá? Então, olha lá, algumas coisas aqui eu já comentei com vocês. Então, dura em média 28 dias, tem seu início no primeiro dia da menstruação e a ovulação ocorre por volta do 14º dia. Com relação, gente, o chamado período fértil, deixa eu colocar aqui, ó. O que é o período fértil? O período fértil eu posso considerar uma margem de erro, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que a mulher tem a sua ovulação no 14º dia, mais ou menos, tá? Bom, o que acontece? O espermatozoide é uma célula que foi feita exatamente para isso, foi feita exatamente para fecundar. Então ele tem uma resistência, ele tem como esperar. Então pode acontecer do quê? Do espermatozoide chegar dentro do corpo feminino depois da relação sexual e ele encontrar direto o ovócito ali, o gameta, e já fecundar. Muito bem, aconteceu, né? Foi exatamente no mesmo dia, a chance de fecundação é altíssima. Mas pode ser que ele chegue antes do ovócito ser liberado, a relação aconteceu antes da ovulação. Ele tem capacidade de ficar. Então a gente pode, normalmente para falar sobre isso, a gente pode imaginar que o espermatozoide, ele pode ficar até 2 dias dentro do corpo feminino esperando o ovócito e ainda com uma certa viabilidade. Então nesse caso, se a relação sexual acontecesse no 12º dia, ainda existiria chance de fecundação, porque o espermatozoide chegaria aqui, a mulher ovularia aqui e a fecundação aconteceria. Mas temos que lembrar também que depois que o óvulo é liberado, ele ainda pode esperar por 24 horas mais ou menos. Então, se eu tiver a relação sexual no 15º dia, e mesmo o ovócito foi liberado ontem, ele ainda é viável depois de um dia. Então pode haver a fecundação. Então nesse caso nós teríamos o chamado período fértil. Qualquer relação sexual que acontecer neste período aqui, o período fértil, que seria 2 dias antes da ovulação ou um dia depois, essa margem de erro aí, me mostra que a chance de ocorrer uma fecundação e uma gravidez é grande. Mas nós temos que lembrar o seguinte, nem toda mulher é precisa na ovulação. Ela pode também ter uma oscilação, pode oscilar às vezes 2 dias depois, 2 dias antes. Então aqui eu posso ter do 12º, talvez até o 16º dia, para que ela faça ovulação. Olha lá, se a mulher for reguladíssima, né, que não são tão comuns assim, mulheres extremamente reguladas, porque às vezes qualquer oscilação emocional, hormonal, pode atrapalhar no processo, pode atrasar ou antecipar a ovulação, mas se ela for extremamente regulada e todo 14º dia do ciclo ela ovular, esse seria o período fértil dela. Mas se ela não tem uma regulagem precisa, né, se ela oscila a ovulação, aí a coisa fica mais complexa de estimar, porque eu sei que ela pode ovular do 12º ao 16º. Então vou usar o mesmo raciocínio. 2 dias antes, 11º, 10º dia, ok?
um dia depois, 17º dia. Então, nesse caso, para uma mulher onde o período fértil dela, onde a ovulação dela não é tão precisa, o período fértil dela seria muito mais abrangente, tá? Então, nesse caso, não seria do 12º ao 15º dia, sim do 10º ao 17º dia. Praticamente aquela semana onde a mulher está ovulando, ou deveria estar ovulando, é uma semana em que há um risco maior de acontecer a gravidez, caso tenha relação sexual sem preservativo e a mulher, obviamente, não esteja utilizando pílulas anticoncepcionais, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, dá uma atençãozinha legal para isso, porque tem muitas questões de vestibulares cobrando, tá? Outra coisa, eu vou falar agora já para não esquecer, a questão das pílulas anticoncepcionais. Os anticoncepcionais. Tá? Eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo de um vídeo que eu gravei e disponibilizei no Instagram sobre anticoncepcionais, tá? Depois, se você quiser, é só clicar rapidamente, você vai ser direcionado para lá, tá bom? Só para você ouvir essa explicação com mais detalhes. Mas basicamente o que acontece? Nos anticoncepcionais, na pílula, nós temos basicamente estrógenos e progesterona sintéticos, ou seja, são hormônios desenvolvidos em laboratório que têm o mesmo formato, a mesma função do hormônio natural, que vai exercer o mesmo papel dentro do organismo, tá? Nós acabamos de ver ali, tá, no slide anterior, que o estrógeno inibe o FSH e a progesterona inibe o LH. Então, basicamente, como é que ficaria o gráfico de uma mulher que não toma anticoncepcional e o gráfico de uma mulher que toma anticoncepcional, tá? Então veja só, vou usar cores diferentes aqui. Eu vou usar o FSH de vermelho, ok? Deixa eu só marcar aqui, ó, na metade do ciclo para a gente ter uma noção. 14º dia, que é metade do ciclo, tá? Então o FSH ele começa a ser liberado no começo do ciclo, na primeira metade do ciclo, certo? Depois o LH ele vai estar em alta bem no meio do ciclo. Aí nós vamos colocar aqui o estrógeno. O estrógeno vai elevar, vai diminuir, vai elevar e vai cair, mais ou menos assim, tá? E por fim, a progesterona, ela vai estar presente só na segunda metade do ciclo, tudo bem? Então esse seria um gráfico de uma mulher que não toma anticoncepcional. Se ela tomar anticoncepcional, lembra que eu falei, estrógeno e progesterona elas vão estar em excesso, vão estar em elevação desde o começo, tipo isso, ó, estrógeno, depois a progesterona. Sempre em elevação, porque ela está tomando pílula anticoncepcional. Consequentemente, pessoal, como o estrógeno inibe o FSH vai ficar lá embaixo. Como a progesterona inibe o LH vai ficar lá embaixo. Sendo assim, não haverá maturação de folículo, não haverá ovulação e, consequentemente, a mulher não vai engravidar. Tá? Em qualquer momento do ciclo que ela parar de tomar o anticoncepcional, que ela cortar esse estímulo, ela menstrua. Porque pensa que o útero dela já está se proliferando desde o início. E se ela emendar uma cartela na outra, ela não menstrua. Ela pode ficar um tempo sem menstruar, conforme ela emendar uma cartela na outra, porque progesterona e estrógeno ficarão elevados. Não é aconselhável isso, né? Cada anticoncepcional age de uma forma. Existem anticoncepcionais de uso contínuo, existem aqueles simplesmente para você toma 21, para, depois retoma a quantidade de pílula adequada, tá bom? Então esses são os dois gráficos que eu tinha para falar para vocês sobre os anticoncepcionais. E agora, para fechar, nós vamos falar um pouquinho sobre o esquema dos hormônios, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns desenhos, alguns infográficos para fechar esse assunto de ciclo ovulatório. Então, basicamente o que vai acontecer aqui, ó, menstruação desceu,
primeiro dia do ciclo. Quando a menstruação desceu, a hipófise ela vai liberar o FSH. O que o FSH vai fazer? Ele vai lá no folículo, nos folículos ovarianos, e vai fazer com que esses folículos se desenvolvam, cresçam. E quando esses folículos se desenvolvem, eles produzem estrógeno. E o estrógeno vai iniciar a proliferação do endométrio. Tudo bem? Nesse caso, quando o estrógeno chegar lá na hipófise e estiver elevado, o que ele vai fazer? Estrógeno aumenta de quantidade de novo. Estrógeno aumenta de quantidade, faz com que haja inibição do FSH e haja o estímulo do LH. E esse LH vai fazer o quê? Esse LH vai lá no ovário e vai estimular a ovulação, tá? Ele vai estimular a ovulação nesse caso. Então é nesse processo exato aqui, FSH estimula a formação do folículo e o crescimento, e o LH estimula a ovulação ou ovocitação, como você prefira, tá bom? Então hipófise pega e libera o LH vai lá no folículo maduro, o folículo de Graafi, que parece uma uva. Pensa que o folículo de Graafi é uma uva. O que acontece se você apertar uma uva? Ela vai explodir e vai liberar o conteúdo da uva. E nos seus dedos aqui vai ficar a casca da uva. O folículo de Graafi é a mesma coisa. O LH foi lá e apertou o folículo de Graafi. O que saiu do folículo de Graafi foi o ovócito secundário, que é o gameta feminino. E o que ficou dentro do ovário foram as células foliculares. Então veja, apertei o folículo de Graafi, saiu o ovócito, saiu o gameta feminino. E as células foliculares que aqui restaram, tá? Vão se transformar em corpo lúteo. E o corpo lúteo é aquela estrutura que vai produzir o quê? A progesterona. E a progesterona vai fazer o quê? Vai estimular a fase secretora do endométrio. Vai terminar a preparação do endométrio para receber o little baby que está se aproximando, certo? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Gente? A progesterona vai aumentar. Como todo hormônio faz, ele é liberado e ele aumenta. E a consequência do aumento dessa progesterona vai ser a inibição do LH, feedback é negativo. Veja, FSH estimulou o estrógeno. Estrógeno aumentou e inibiu o FSH. Estrógeno estimulou o LH. LH aumentou e inibiu o estrógeno. LH estimulou progesterona. Progesterona aumentou e vai inibir o LH nesse caso, tá? Então, com o aumento da progesterona, veja só o que vai acontecer. Ela aumentando, vai lá na hipófise e vai falar para a hipófise: hipófise, pode parar de produzir LH porque já basta, já tem uma quantidade boa de progesterona. Quando acontecer a inibição do LH, o LH que mantinha o corpo lúteo proliferado. Sem o LH, o corpo lúteo vai regredir e vai dar origem ao chamado corpo albicans, que é o corpo branco. E esse corpo albicans também vai parar de produzir progesterona. E sem o corpo lúteo, na verdade, com o corpo albicans, a progesterona ela também é inibida. E quando a progesterona for inibida, tá vendo? Não tem mais nenhum hormônio aqui na parada, não tem mais FSH, LH, estrógeno e progesterona. Sem nenhum hormônio, a menstruação ela vai ocorrer novamente, tá? Então, com a queda brusca dos hormônios, principalmente a progesterona, a menstruação vai acontecer, o fim de um ciclo vai acontecer e o início de outro acontecerá. E o próximo hormônio a ser liberado novamente vai ser o FSH, tá bom? Outra coisa que vocês devem se atentar são para esses tipos de gráficos aqui, Eu tenho um 4 em 1 basicamente aqui. Lá em cima eu tenho a perspectiva da variação dos hormônios ao longo do tempo, mostrando a menstruação, a ovulação e a nidação, ou a preparação para a nidação, e a oscilação dos hormônios. Veja que a primeira metade do ciclo, o LH e o estrógeno estão, o LH e o FSH estão em maior quantidade. Na ovulação, o LH está lá no pico, e depois, na segunda metade do ciclo, é a progesterona e o estrógeno que estão em maior quantidade. Aqui é a evolução do folículo, folículo primordial, folículo em desenvolvimento, folículo maduro, a ruptura na ovulação, a formação do corpo lúteo e depois do corpo albicans. Aqui é a evolução do endométrio, os primeiros 5 dias, menstruação, endométrio decaindo, menstruação. Depois,
fase proliferativa do endométrio, vai subindo, ó, vai subindo o endométrio, ok? Depois, progesterona, fase secretora do endométrio, aumentando vascularização, aumentando glândulas de secreção e por fim, a parte menstrual novamente, a menstruação ocorrendo de novo. E aqui é com relação aos dias e a fertilidade. Os primeiros 5 dias não tem fertilidade, porque aqui tem a menstruação acontecendo, não tem risco de engravidar. Depois você tem uma lacuna aqui, ó, onde não tem menstruação e não tem risco de engravidar. E toda essa parte verde é o período fértil. Lembra porque eu falei? Normalmente o período fértil pode ser no dia 14, mas pode haver uma variação da ovulação. Então esse período fértil é ampliado. Então aqui pode ser do 10º dia ao 17º dia, ou do 9º dia ao 18º dia, dependendo do ciclo. E depois do 18º dia até o 28º dia não tem mais risco de gravidez, né? Porque a ovulação já não acontece mais, porque a inibição do LH já ocorreu, tá bom? Mesma coisa aqui, só que de uma forma com mudança de gráficos, tá? Que está em inglês. Se você é poliglota ou troglodita como eu, né? Você pode ver também a fase folicular, a fase lútea, né? A fase de desenvolvimento, a fase proliferativa, a fase secretora, tá tudo aqui bonitinho e eu vou mandar nesse slide aqui para você, tá? Mas, e se ocorrer a fecundação? Né? Se ocorrer a fecundação, a gente acabou de analisar um caso onde a fecundação não tinha ocorrido, certo? Ali a menstruação ocorreu, mas aqui ocorreu a fecundação. Se ocorrer a fecundação e houver anidação, isso é importante, a mulher só está grávida se o embrião se nidar ao endométrio. Ela não pode falar que ela está grávida porque houve fecundação. Pode haver a fecundação e o embrião passar direto pelo útero e sair. Então não posso dizer nem que houve um aborto, tá? Porque o aborto só ocorre quando você tem nidação e depois ele acaba se soltando. Então, nesse caso, se houver anidação do endométrio, o próprio córeo do embrião, certo? Um anexo embrionário que forma parte da placenta, vai produzir o chamado beta-HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica. Este hormônio, gente, ele tem a função de substituir o LH. Lembra aqui, ó, o que o LH fazia? O LH estimulava a ovulação, o LH formava o corpo lúteo. E o corpo lúteo produzia progesterona. Por que a mulher menstrua? Porque a progesterona inibe o LH e o corpo lúteo vira corpo albicans e aí para de produzir progesterona. Mas se a mulher está grávida, aqui faz o quê? Entra o HCG. Entrando o HCG, o corpo lúteo fica proliferado e a progesterona continua. Então, nesse caso, o que acontece? A progesterona em excesso inibe o LH, o que poderia gerar uma menstruação não acontece porque o próprio bebê, o próprio embriãozinho ali em desenvolvimento substitui o LH pelo HCG e o HCG mantém o corpo lúteo proliferado e, consequentemente, a progesterona sendo produzida e não há menstruação. Ocorre que a gravidez inicia-se, tá? O corpo lúteo permanece produzindo progesterona durante até o 4º mês de gestação. De qualquer forma, gente, depois do 4º mês de gestação, não haverá mais HCG, não haverá mais corpo lúteo. A placenta completamente formada aos 4 meses de gestação vai produzir a progesterona e o estrógeno e não vai mais precisar de corpo lúteo, não vai mais precisar de beta-HCG, porque eles só vão ser utilizados no início da gestação, tá? A placenta produz estrógeno e progesterona até o final. O que acontece depois? Durante a gravidez, se houver um descolamento de placenta, existe um risco de aborto, porque descolando a placenta, progesterona e estrógenos não serão mais produzidos. E aí a mulher pode ter contrações e abortar, tá? Após o parto, os níveis de estrógeno e progesterona caem bruscamente, porque depois que o bebê saiu, os médicos retiram a placenta que ficou no útero, né? Ela tem que ser retirada e com isso para de produzir progesterona e dá um start na produção de prolactina, por exemplo, para produzir o leite para amamentar esse bebê que acabou de nascer, tá bom? Olhando aqui, ó, os famosos testes de farmácia, tá? Quando a pessoa urina e coloca esse teste ali, ele marca sempre um dado controle, que é para mostrar que o troço está funcionando, tá? Então ele sempre marca uma fitinha ou uma fitinha só. E geralmente ele vai marcar uma outra cruzinha ou uma segunda fitinha se for detectado o HCG,
Porque às vezes se ele não marcar nada, você não sabe se ele está quebrado ou se, né, não está grávida. Aí se você coloca na urina, ele muda de cor, uma fitinha é negativo, 2 fitinhas está confirmando a presença do HCG ali e a presença da gestação, tá? É comum, gente. Pode acontecer, não estou falando que é comum, mas pode acontecer um falso negativo. Então a mulher acha que está grávida, a menstruação atrasou, ela faz exame e deu negativo. Pode ser que ainda não tenha dado tempo desse embrião nidar. Não adianta a mulher ter relação sexual ontem e hoje fazer teste de gravidez. No mínimo ela tem que esperar uma semana, tá? Porque seria a semana necessária para a fecundação acontecer e para o embrião chegar até o endométrio e realizar a nidação e a quantidade de HCG circulante fosse suficiente para sair na urina. Então vai levar um tempo lá. Mas se der positivo pelo exame de urina, dificilmente vai ser errado, tá? Dificilmente, deu positivo. Será? Dificilmente vai estar errado porque é um teste que detecta o HCG e a mulher não tem HCG. Quem produz é o embrião que está dentro dela, tá? A gravidez, então, a fecundação ocorre na tuba e por volta de 5 a 7 dias o embrião no estágio de blastocisto, ou blástula para outros animais, blastocisto para os mamíferos, se nida no endométrio, por volta de 40 semanas de gestação. Vamos lembrar que são 9 meses de gravidez. Aí o cara faz aquela conta simples, cada mês tem 4 semanas, 9 meses... Uai, então quer dizer que são 10 meses de gravidez? Não, quer dizer que nem todos os meses têm 4 semanas, alguns têm 5, tá? E normalmente a gestação ela começa a contar da última menstruação. É a data da última menstruação. Então, se a mulher engravidou por volta do 14º dia do ciclo, a gestação já tinha começado 2 semanas antes. Então, normalmente, essas 40 semanas de gestação são 9 meses, porque você vai ter ali em torno de 38 semanas com o bebê ali dentro, mais 2 semanas que o corpo dela se preparou para receber essa criança. Por isso que é por volta de 40 semanas de gravidez, tá? Então, veja ali, ó, o corpo lúteo vai regredindo, mas a placenta vai crescendo, então ela vai substituir o corpo lúteo na produção de progesterona e de estrógenos. Mesma coisa aqui, mostrando, tá? O desenvolvimento do bebê de acordo com as semanas, chegando na 40ª semana, que seria a última. Na 40ª semana, nós vamos ter uma grande quantidade de estrógeno, uma grande quantidade de progesterona, um aumento gradual de prolactina, porque está chegando a hora de produzir leite para o bebê, e o HCG, que foi esse primeiro que apareceu aqui, já está numa queda acentuada, tá bom? Aqui, gente, a gravidez de gêmeos, tá? Uma coisa que sempre perguntam e que cai bastante também nos vestibulares. Qual que é a diferença da gravidez gemelar, né, de gêmeos idênticos e gêmeos fraternos? Então, assim, é bem simples, mas ainda tem muita gente que confunde. Por exemplo, quando eu tiver um óvulo, o ovócito 2, e um espermatozoide, tá? Eu vou ter aqui o quê? Um embrião, ok? Esse aqui é um embrião. Esse embrião, nas primeiras divisões, tá? Pode originar 2 embriões idênticos. Que aqui seria a origem de gêmeos idênticos, tá? Gêmeos idênticos, tudo bem? Então isso aqui é numa situação onde eu tenho a fecundação de um óvulo e de um espermatozoide, gêmeos idênticos, como esses aqui, ó. Um óvulo e um espermatozoide, um único zigoto, se dividiu no blastocisto e você formou os gêmeos idênticos. Pode ser, tá? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Você tem um único blastocisto, ok? Uma única placenta e os gêmeos vão se desenvolver ali dentro. É um gêmeo que tem 2 placentas, certo? O que vai acontecer nos gêmeos fraternos? Eu vou ter um óvulo e um espermatozoide, e na mesma gestação eu vou ter um óvulo e um espermatozoide diferente, tá? Então quer dizer que eu vou ter 2 fecundações aqui,
eu vou formar dois embriões diferentes, tá? Dois embriões diferentes com suas genéticas diferentes. Opa. Com suas genéticas diferentes, tá? Então aqui eu vou ter o embrião, o embrião 1, tá? E aqui o embrião 2. Certo? E esses aqui vão ser os gêmeos fraternos. Os gêmeos bivitelinos. Então, ó, dois óvulos, dois espermatozoides, dois zigotos, dois blastocistos separados e dão origem a dois indivíduos. Aqui eles têm, por exemplo, duas placentas, cada um com a sua placenta, que é completamente diferente. Tem uma possibilidade também dos os gêmeos idênticos terem placentas separadas, que é quando o blastocisto ele se divide completamente. Aí eu vou ter dois blastocistos e duas placentas. Aqui no caso eu tenho um blastocisto e dois embriões lá dentro, que vão se desenvolver junto na mesma placenta. Tá bom? E aí, para fechar esse assunto, vou mostrar para vocês algumas questões que eu selecionei do Enem que falava sobre reprodução, sobre ciclo, tá? Sobre embrião. Então veja, Enem 2014. Os gêmeos sempre exercem um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionado ao fato de que os indivíduos representam uma manifestação natural que mais se aproxima da clonagem na espécie humana. E realmente é. Os gêmeos idênticos são clones naturais. O que o ser humano faz na ciência, que é a clonagem nada mais é do que você pegar e reproduzir de maneira idêntica um indivíduo que já existe. Tá? Fazer um clone, que é pegar exatamente a mesma genética de um indivíduo e colocar em um óvulo e reproduzir aquele indivíduo. Só que os gêmeos idênticos são clones naturais, beleza? O mecanismo que está associado à formação de indivíduos citados, ou seja, gêmeos idênticos, é a divisão do feto em gestação em dois indivíduos separados. Você vai dividir o feto ao meio, né? Você vai rachar o bebê ao meio. A divisão do embrião em dois grupos celulares independentes. Divisão do embrião. Você tem um embrião que se desenvolve em dois grupos celulares independentes. A fecundação de um óvulo por dois espermatozoides diferentes. Ó, isso até pode acontecer, tá? Não podemos negar que isso pode acontecer, mas se dois espermatozoides fecundarem o mesmo óvulo, eu vou somar 3 cariótipos ali. Eu vou somar o N do óvulo, o N do espermatozoide e o N do outro espermatozoide. Total de 3N. Um humano com 3N não é um X-Men, é um aborto espontâneo, tá? Então lembra disso. Ocorrência de duas fecundações simultâneas no útero materno. Pode acontecer duas fecundações simultâneas, mas não é no útero materno e não é de gêmeos idênticos. Isso aí seriam gêmeos fraternos. Fertilização sucessiva de 2 óvulos por apenas um espermatozoide. Como é que um único espermatozoide vai fecundar um óvulo e depois vai fecundar outro óvulo? Sendo que ele vai se fundir com aquele óvulo que ele fecundou, tá? Então, não. Então, dessa forma, a resposta dessa questão é a letra B. A divisão do embrião em 2 grupos celulares independentes, que vão dar origem aos gêmeos. Como esse embrião era único, era monozigótico, era idêntico. A divisão do feto não pode ser, porque o feto já está no estágio avançado e não tem como ele se dividir. Beleza? Próxima questão aqui, falando um pouquinho sobre hormônios. Ó, Enem também de 2014. Em média, a cada 28 dias ocorrem mudanças no corpo da mulher devido ao seu ciclo reprodutivo. Em cada ciclo, observa-se modificações morfológicas nas glândulas mamárias, ovários e útero, em função da liberação de inúmeros hormônios. No início do ciclo, observa-se o hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH. Tá? Esse GnRH é aquele que vai iniciar a liberação do FSH e do LH. Tudo bem? Estimula também a liberação de um outro hormônio X, que proporciona o crescimento e diferenciação
de um ovócito primário, a proliferação das células foliculares, a formação da zona pelúcida, o desenvolvimento da cápsula do tecido conjuntivo denominada teca folicular, que basicamente é o folículo. Este hormônio X, que estimula a proliferação do folículo, estou acrescentando isso, né? É basicamente estrógeno, progesterona, LH, FSH ou HCG, né, gente? Ficou fácil, depois da nossa revisão detalhada ali, ficou bem fácil lembrar que é o FSH. Lembrando que se você está tendo essa aula e está com alguma dúvida, você pode voltar lá na apostila 5, na última aula da apostila 5, que tem a parte de ciclo ovulatório em detalhes para vocês, tá bom? Aí nós vamos ter ainda a última questão desta parte da nossa aula. Então veja só, questão número 6 do Enem de 2013. A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente por dois hormônios sintéticos semelhantes aos produzidos pelo organismo feminino, que é o estrógeno, letra E, e progesterona, a letra P. Um experimento médico foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente o comprimido desse medicamento durante 6 meses. 6 meses ela não interrompeu, consequentemente ela não menstruou, tá? Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento? Veja, concentração constante de estrógeno e progesterona, só que isso é uma concentração, não tem, nós não temos aqui o que? Parâmetro, né? Não tem, então, não sei se está baixo ou se está alto, mas está constante. Letra B, está oscilando. Letra D, está subindo. Letra C, está oscilando. Letra E, está constante e depois sobe. Como ela ingeriu por 6 meses ininterruptamente doses semelhantes, a resposta é a letra A. Tá? Estrógeno e progesterona se mantêm constante. Apesar de estar baixo aqui, gente, não quer dizer que está baixo, é porque a escala não está exemplificada. Pode ser que o FSH e o LH estejam menores ainda aqui, que é muito provável que tenha acontecido nesse caso. Beleza? E para fechar, eu vou ter uma música para cantar para vocês, a música do ciclo menstrual. Tá bom? Então eu vou tomar uma água agora, vou preparar a minha voz para cantar essa música para vocês. Voltamos com a música Atrasadinha. Atrasadinha é um sucesso de Felipe Araújo e Ferrugem, tá? Um sambinha gostoso que vai ajudar você a lembrar do ciclo menstrual. O prof adora pagar mico, vou pagar mais esse mico para vocês, tá? Então, confere comigo ali, ó. Então a hipófise vai começar a liberar, hormônio folículo vai estimular, primordial graf, vamos chegar. E ele chegou, o estrogênio, o endométrio, assim proliferou, preparando para a anidação. Vem o LH e agora estimula a ovulação. Vai ovular, as fimbrias da tuba o ovo captar, na ampola da tuba ele vai fecundar, coroa radiatozoide vai passar. Vai ovular, nas fimbrias da tuba o ovo captar, na ampola da tuba ele vai fecundar, coroa radiatozoide vai passar. E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu fecundo e pronto. Tararara, tararara. Vem pra cá, Ferrugem, oh, oh, oh. Mas não fecundou, progesterona no corpo lúteo, hipófise parou de sintetizar o LH. A progesterona cai, o útero vai descamar. Vai menstruar, no dia 28 a menstruação, mas no 14º tem ovulação, com beta-HCG não tem descamação. Vai menstruar, no dia 28 a menstruação, no 14º tem ovulação, com beta-HCG não tem descamação. Nesse mês não teve nosso encontro, TPM e pronto. Muito obrigado, gente.
sei que vocês estão delirando, batendo palma aí, tá? Que isso sirva, tá? Além da alegria que vocês estão dando risada aí, que isso sirva para ajudar vocês lembrarem do ciclo menstrual, tá? Agora a gente vai entrar na parte de genética, na parte de biologia molecular para falar de DNA, de RNA e todas aquelas partes relacionadas a esse assunto. Vamos lá olhar? Bom, galera, aqui nessa parte de genética molecular, nós vamos falar basicamente sobre as características e as diferenças entre DNA e RNA e também sobre os mecanismos de duplicação ou replicação, transcrição e tradução, que são é um assunto muito puxado, é um assunto que cai bastante nessas provas, cai no Enem e cai nos vestibulares também que vocês vão fazer no começo de 2021, tá? Então, basicamente, quando eu falar de DNA, o DNA é o ácido desoxirribonucleico formado por essas três peças principais. Um que eu vou chamar de fosfato, tá? Esse fosfato que eu represento pelo P, normalmente, ou pelo PO4, ele é ligado a uma base, é uma pentose. A pentose é um açúcar, é um carboidrato, né? É um monossacarídeo com 5 carbonos. Essa pentose, se for do DNA, ela é chamada desoxirribose. Desoxirribose. A desoxirribose, gente, é derivada da ribose. A ribose é uma pentose. Então a ribose, por ser uma pentose, ela é C5H10O5, porque é a forma de monossacarídeo da pentose. CnH2nOn. Então C5, 10, 5, tá? Só que aí eu tenho quem? A desoxirribose. A desoxirribose, ela é uma desoxiarribose, ou seja, ela é C5H10 desoxi, tira um oxigênio da ribose, vira C5H10O4. Essa é a diferença entre ribose e desoxirribose. E ela está ligada também diretamente a uma base nitrogenada, a uma base nitrogenada. Essa estrutura aqui básica do DNA chama-se nucleotídeo, tá? Um fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser a timina, pode ser a adenina, pode ser a guanina e pode ser ainda a citosina. Essas bases nitrogenadas aqui, tá? Olhando aqui no nosso slide, nós vemos a diferença de ribose e desoxirribose, que eu acabei de comentar agora, e aí nós temos a questão da divisão das bases, certo? A adenina, timina, guanina e citosina são as bases nitrogenadas do DNA, e elas podem ser divididas em dois grandes grupos, ou dois grupos, na verdade, não grandes grupos, que são as bases púricas, que são bases maiores. Elas têm um anel de 6 carbonos, se fosse um anel de 6 carbonos, ligado a um outro de 5. Mais ou menos assim, tá? E eu tenho as bases pirimídicas. As bases pirimídicas são menores, elas têm apenas um anel de 6 carbonos assim, tá? Essas bases púricas, lembra o macete? Água pura, Ag pur. Por quê? Porque adenina e guanina são maiores, são bases maiores, são bases púricas. Enquanto eu tenho outro macete do tucano pirado. Tucpir. Tucano pirado, timina, uracila e citosina são pirimídicas. Lembrando que a uracila é uma base do RNA, tá? Então aqui, ó, a timina e a citosina são pirimídicas, são bases menores. Essas bases púricas e pirimídicas, elas têm que ligar entre si. Para sempre você ligue uma base grande com uma base pequena. Nunca duas bases pequenas e nunca duas bases grandes, para evitar algum tipo de desequilíbrio no DNA, instabilidade no DNA. Sendo assim, gente, sempre uma base púrica com uma pirimídica tem um macete. Do Campo Grande tem asfalto, CGTA. Campo Grande tem asfalto. Sempre uma base pirimídica com uma púrica, uma pirimídica com uma púrica, uma pequena com uma grande, uma pequena com uma grande. Uma diferença entre elas aqui é o quê? É que entre as bases CG eu tenho 3
chamados pontes de hidrogênio. 3 pontos de hidrogênio. Entre as bases TA, eu tenho 2 pontes de hidrogênio. Tá? Essa ligação é o que mantém as bases fortemente unidas e as cadeias polinucleotídicas unidas também. Por quê? Porque o DNA ele é composto de 2 fitas de nucleotídeos entrelaçadas dessa forma, como se fosse uma escada helicoidal, onde o corrimão da escada, se eu pensar dessa forma, o corrimão da escada, quem que é? É o fosfato mais a pentose. E os degraus da escada são as bases nitrogenadas. São as bases nitrogenadas, tá? O RNA, ele tem uma fita só. Então, ele tem uma fita, então ele não tem essa ligação e essa correspondência entre as 2 fitas, entre as bases entre si, tá? A soma dessas bases, essa relação, existe uma relação de A mais T, ó, A mais G ela é igual a T mais C. Ou A dividido por G tem que ser igual a T dividido por C, tá? Por quê? Porque o número de bases púricas e pirimídicas tem que ser igual, tem que dar essa mesma relação, tá? Então, na verdade não é isso. Na verdade é esse aqui, ó. A mais G é igual a T, ou A mais G dividido por T mais C é igual a 1, tá? Essa relação tem que ser 1, essa divisão tem que ser 1, porque para dar a correspondência entre as bases púricas e bases pirimídicas ali, beleza? Aqui, por exemplo, tá? É como se eu tivesse fosfato, pentose e a base nitrogenada. Aqui eu tenho uma base púrica, aqui uma pirimídica. E eu sei, nesse caso, que todas elas aqui seriam GC, CG, GC, C, G, GC. Por quê? Porque todas têm 3 pontos de hidrogênio aqui, tá? 3 pontos de hidrogênio entre elas, que na verdade são as primeiras que se quebram. Quando a gente aquece esse DNA, ou quando uma enzima está presente ali, a primeira ponte que se quebra, a primeira ligação é essa ponte entre as 2 que estão ali. Tá bom? Então aqui novamente, entre adenina e timina, 2 pontos de hidrogênio, entre citosina e guanina, 3 pontos de hidrogênio. E aí eu tenho um pequeno exercício para que vocês possam resolver, tá? Coloquem ali, acho que está aqui. Um cientista, ao analisar uma molécula de DNA, encontrou aproximadamente 21% da base nitrogenada timina. Qual é o percentual de guanina? E justifique sua resposta. Então dá uma pausa nesse vídeo aí, pensa, resolve, escreve no seu caderno que eu vou te dar a resposta nesse momento, tá bom? Então, ó, é muito simples, é uma questão simples, mas se você não ficar atento, é provável que você possa errar, tem alguma certa dificuldade nisso. Mas ele disse, o cientista estimou que 21% do DNA tem a formação de timina. Como é que eu vou descobrir guanina que ele pediu? É só você lembrar, né? Timina faz par com adenina. Citosina faz par com guanina. Se eu tenho 21% de timina, logo eu tenho 21% de adenina. Se eu tenho 21 mais 21, eu tenho 42% de adenina mais timina. O total é de 100%. Total é de 100% do DNA. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar 8, né? 58% do restante seria a soma de citosina e guanina. Então eu vou dividir esse 58% por 2 e eu vou ter aqui no caso 2, 1, 8, 9. 29%
de citosina e 29% de guanina, tá? Então a resposta aqui é 29% de guanina. Por quê? Porque sabendo que timina faz par com adenina, nós temos também 21% de adenina. A soma de adenina mais timina dá 42%, o restante, que seria 58, seria a soma de citosina e guanina, dividindo por 2, nós encontramos a porcentagem de 29%, tá? Outra coisa interessante aqui, gente, a quantidade de pontos de hidrogênio, sempre 2 e sempre 3. Então, se a gente transformar isso aqui em valores, se eu colocar para você aqui, ó, eu tenho um total, né, de 200 bases. Dessas 200, eu tenho 21 bases timina. 200 bases. Eu tenho 21 bases timina. Quantas pontos de hidrogênio essa molécula de DNA vai ter? Então veja, se aqui eu tenho 21, aqui eu tenho 21, correto? 21 mais 21 deu 42. Só que agora, em vez de 100, são 200 bases menos 42 bases. Aqui nós vamos ter 158 de diferença, certo? 158 dividido por 2, nós vamos ter aqui 79 bases para cá, ok? É isso mesmo? 79 bases para cá, 79 bases para cá. Então o que eu tenho? São pares. Então, são 21 pares de adenina e timina vezes 2 pontos de hidrogênio. São 79 pares de citosina e guanina vezes 3 pontos de hidrogênio. Isso aqui vai dar 42, tá? Isso aqui vai dar 79 vezes 3. 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 7 dá 21, 22, 23. É isso? 237 mais 42, tá? 237 mais 42, o professor tinha que ter feito conta antes, né? 7 com 2, 9, 3 com 7, 279. Então, 279 pontes de hidrogênio. Essa seria a resposta, tá? Então, uma molécula de DNA que tem 200 bases nitrogenadas, que tem 21 bases de timina, teria cerca de 279 pontos de hidrogênio. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é que faz esse cálculo, esse raciocínio, tá bom? Aí aqui a tabelinha mostrando a diferença entre elas. Nós temos aqui DNA e RNA, base púrica não diferencia, ambas têm adenina e guanina. As bases pirimídicas diferenciam aqui, ambas têm citosina, mas DNA tem timina e RNA tem uracila. A pentose do DNA é uma desoxirribose, a pentose do RNA é uma ribose e a fita do DNA é dupla, enquanto a fita do RNA ela é simples, tá? Bom, aí nós vamos para a parte da execução do processo da biologia molecular, como é que ela vai funcionar. Primeira coisa que eu tenho que entender, o que é um gene? Gene é uma sequência, um pedaço de DNA que tem um código para produzir uma proteína, ok? É como se eu tivesse um livro e esse livro fosse dividido em vários capítulos. Cada capítulo tem uma receita para a produção de um bolo, ok? Só que nesse caso, a quantidade de genes ou a quantidade de receitas nesse DNA é muito menor que toda a extensão daquela molécula. Acredita-se que só 3% do DNA, gente, seja o que nós chamamos de genes. O resto não é gene. Antigamente se chamava de DNA lixo, tá? Então, ó, DNA, mais ou menos 3% é o que a gente chama de gene. 97%, antigamente chamado de DNA lixo, hoje em dia é chamado de DNA não codificante. Qual que é a diferença de DNA lixo para DNA não codificante? Bom, DNA lixo dá a ideia que não serve para nada. DNA não codificante dá a ideia que ele não codifica proteínas, mas que ele pode o quê? Ter uma ação regulatória nos genes. Muitas vezes os genes são silenciados ou estimulados, liberados,
por ação do DNA não codificante. O DNA não codificante ele não codifica efetivamente proteínas, mas ele tem um papel importante na regulação dos genes, tá? Outro conceito importante é o códon. O que é um códon? Códon é uma sequência de base, é uma trinca, ok? Sempre que tiver 3 bases nitrogenadas juntas, eu chamo de códon. Por exemplo, e o códon vai ser um código para corresponder a um aminoácido que vai gerar uma proteína. Lembrando que proteína é o quê? É uma sequência de aminoácidos. Proteína é como se fosse um colar de pérolas. O colar é proteína, cada pérola é um aminoácido. Então, por exemplo, TAC. TAC é um códon. Este códon vai significar um aminoácido. CGG. CGG é um outro códon que vai significar um outro aminoácido. ATT é um outro códon que vai significar um terceiro aminoácido. E GCG é um quarto códon que é um quarto aminoácido. Então, normalmente é assim. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 bases que formam 4 códons que correspondem a 4 aminoácidos que vai corresponder a uma proteína, tá? Então esses 4 aminoácidos vão dar origem a uma proteína. É claro que não vai ser assim, porque 4 aminoácidos nunca vai formar uma proteína, vai formar um tetrapeptídeo, tá? Para a gente formar uma proteína nós precisamos de mais ou menos 50 repetições, ali 50 aminoácidos dentro da cadeia. Para você ter uma ideia, hemoglobina, a molécula de hemoglobina que transporta o oxigênio lá nas hemácias, ela tem cerca de 574 aminoácidos. Tá? Se ela tem 574 aminoácidos, desprezando possíveis códons de parada, né? Que códons de parada são aqueles códons que não têm significado em aminoácido, então não contaria com aminoácido, tá? Porque eu poderia ter, por exemplo, 4 códons de parada aqui dentro, que são 4 cadeias polipeptídicas, é provável que isso aconteça. Então, em vez de 574 códons, eu teria em torno de 578 códons, porque 4 seriam de parada e não contariam com aminoácido. Mas desprezando isso, seria o quê? 574 códons, tá? Vezes 3, porque cada códon tem 3 bases. 500, tem bastante conta hoje, hein? 574 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 7, 21, 22, 1, 2, 3 vezes 5, 15, 17. 1722 bases formaria a molécula de hemoglobina. Eu precisaria de 1722 bases nitrogenadas em sequência para ter 574 códons, para ter 574 aminoácidos, para ter uma proteína. Tá? Lembrando sempre que eu acabei de falar que eu estou desconsiderando a existência de códons de parada nesse caso, porque poderia ser provavelmente são mais de 574 códons, seriam 578 códons, porque para cada cadeia polipeptídica da hemoglobina nós teríamos um códon de parada, tá bom? E uma coisa muito importante que você tem que ficar atento neste momento, abra os olhos agora, fique vidrado, porque eu vou te mostrar o que é o código genético. Gente, código genético não tem segredo, código genético não é nada de outro mundo. O cientista desvendou o código genético. Fulano descobriu o código. Gente, isso é o código genético, é isso aqui. Código genético é uma tabela, é um dicionário de tradução, onde você vai ter as letras, a combinação dos códons e dos seus respectivos aminoácidos. Não existe descobrir código genético de ninguém. O que você descobre é o genoma. Então, o projeto Genoma Humano descobriu o genoma, os genes contidos no nosso organismo. Tá? O cientista descobriu o código genético, descobriu o genoma do arroz selvagem, descobriu o genoma do coronavírus e não código genético, e código genético é universal, tá? Você vai pegar, por exemplo, um códon, neste aqui dá para perceber o quê? Que ao invés da letra T, eu tenho a letra U. Então é um código genético baseado no RNA. Então, por exemplo, se eu tivesse a sequência ACC, ACC é um códon. Como é que eu vou saber qual aminoácido esse códon significa? É só vir aqui, ó,
Primeira letra sempre é do lado esquerdo. A segunda letra sempre é em cima. E a terceira letra sempre é aqui à direita, tá? Então eu escolhi lá o exemplo, ACC. A quer dizer que a resposta está aqui, ó. A resposta está nessa linha. A, primeira letra. Segunda letra, C, é aqui. Então quer dizer que a resposta está neste quadrante, tá? Já dá para saber a resposta. E a terceira letra é C. A resposta precisa é isso aqui. TRE, que seria um aminoácido chamado de treonina. Treonina, tá? Então é assim que eu vou procurar no código genético. Agora eu vou te fazer um desafio. Procura aqui e fala em voz alta aí para mim qual é o aminoácido que eu vou encontrar com o códon AGA. AGA, vamos lá. AGA, rapidão, fala alto aí para mim. Achou? Então fala, pode falar. Isso, muito bem, ó. AGA, ARG. AGA é ARG, que é o que? Arginina. Tá bom? E assim que funciona o código genético, não tem segredo. O que vocês estão vendo aí em vermelho? Nós temos 3 situações em vermelho. Primeiro está escrito MET aqui, que é de metionina, que é o AUG. Por que o AUG está em vermelho? Porque ele é o chamado códon de início. Toda sequência de RNA, toda sequência de ácido nucleico que gere uma proteína, todo gene, essencialmente vai iniciar com essa sequência AUG, tá? Que é o primeiro aminoácido de qualquer proteína vai ser a metionina, beleza? E essas outras aqui, stop, são aqueles de parada que eu comentei com vocês agora há pouco, que não tem aminoácidos correspondentes. Ele é simplesmente uma sequência que fala, ó, aqui acaba a sequência de proteína, corta a fita e libera. Então não tem esse aminoácido, tá bom? Então nós temos aqui cerca de 64 códons, só que 61 significam aminoácidos, porque os outros 3 são códigos de parada nesse caso, tá? Todo gene, veja aqui o meu próximo slide, todo gene ele tem dois locais importantes. Ele tem uma sequência inicial, que é um chamado promotor, tá? Esse promotor ele vai ser inserido aqui para mostrar que o gene começa, geralmente o AUG vai estar aqui. Você tem o gene inteiro, que é a parte onde ele vai ser codificado, onde ele vai ser lido, e no final você tem um códon de parada mostrando que a receita acabou. É como se tivesse a receita começa aqui, leia a partir daqui, leia o texto abaixo e no final, ponto final, acabou a receita aqui. Então ele sabe exatamente onde começa, onde termina a receita, para que as proteínas sejam produzidas de maneira individualizada, tá? E aí vamos mostrar, vamos lembrar como é que funciona o processo de replicação do DNA. Vamos lembrar o seguinte, gente, toda vez que uma célula precisa entrar no processo de divisão celular, seja ela mitose ou meiose, é necessário que ocorra uma duplicação do seu material genético. Essa duplicação ou replicação, tá? Ela vai ocorrer sempre na fase S da interfase. Tá? Sempre na fase S da interfase, ok? Esse caso que vai acontecer, a fita de DNA está fechada. Nós vamos ter uma série de enzimas que atuam nesta duplicação, tá? Nós vamos desenrolar esta fita de DNA de maneira que essa escadinha fique desenrolada. Nós vamos abrir essa fita de DNA, tá? Vamos abrir essa fita de DNA. Uma enzima chamada DNA polimerase, ela vai sintetizar novas fitas de DNA correspondentes aqui, ok? E depois, as enzimas chamadas de helicase e girase vão terminar o processo fechando e enrolando as novas fitas nesse caso aqui, tá?
ok? Então aqui nós finalizamos o processo. Se você quiser mais detalhes dessa aula, com o nome de todas as enzimas, helicase, girase, DNA polimerase, RNA primase, tem tudo lá no começo da primeira aula da apostila 6, no extensivo, para você dar uma olhadinha e revisar esse conteúdo, tá bom? Eu só vou ensinar para vocês aqui o que? A regra da mãozinha. A regra da mãozinha é muito importante. Você pega lá, ó, cruza os seus dedinhos, pede sorte, iluminação aí no vestibular e lembra que isso aqui é o DNA enroladinho. O que vai acontecer? Vem as enzimas, né, chamada de girase e vai, ó, tirar o giro da fita. Vem uma enzima chamada de helicase, ó, corta as pontes de hidrogênio, liberando as fitas. Aí vem a enzima chamada de DNA polimerase, faz assim, ó, e copia fitas novas. Fita antiga, fita nova, fita antiga, fita nova. E depois vem a girase novamente e gira as fitas, formando duas novas moléculas de DNA. De novo, ó, rapidão. DNA, girase, helicase, DNA, polimerase, girase, helicase de novo, duas novas fitas de DNA para vocês. Gostaram? Olha lá. Então, depois desse processo chamado de replicação, é importante lembrar uma coisa, que a replicação ela é chamada de semiconservativa. Por que é semiconservativa? Porque a cada geração eu vou conservar 50% da molécula original. Veja, essa é a molécula original, toda preta. Na nova geração, cada molécula nova tem metade da molécula original e metade recém-sintetizada. Isso faz com que as informações genéticas sejam mantidas de geração em geração. Como acontece aqui, ó. Tinha lá a molécula verde, tá? Na primeira geração, 50% foi mantida. Na segunda geração, 50% foi mantido, ou seja, 25%. Na terceira geração, 50% é mantido, ou seja, 12,5%. E assim vai. A cada geração, 50% da molécula original é mantida. É claro que o total vai caindo, porque você vai acrescentando moléculas novas, ó. Todas essas laranjadas são novas, se for relacionada à primeira, tá? Então, por isso aqui é 100%, aqui é 50%, aqui é 25%, 12,5%. Então, a cada geração vai diminuindo em 50%, ou na verdade vai conservando apenas 50%, tá? Da molécula original, beleza? Aqui novamente o esquema mostrando a fita original que se abre para sintetizar as fitas novas. Aqui eu só vou fazer uma pequena demonstração, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, A, G, C, T, T, A, C, 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 ligado com A, T, G, A, T, T, G, 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 ok? Então eu vou pedir para vocês sintetizarem duas novas fitas de DNA a partir dessa. Então primeiro eu vou ter que abrir a fita e copiar. A, G, T, A, C, C, C. E abro aqui do outro lado. A, T, G, A, T, T, G, G, G. Beleza? Agora eu vou sintetizar as fitas novas, seguindo o mesmo parâmetro. Se aqui tem T, aqui é A. Se aqui é A, aqui tem T. Se aqui tem C, aqui tem G. Se aqui tem T, aqui tem A. Se aqui tem A, aqui tem T. Tem T, tem G, tem G e tem G. E termino. Ok? Mesma coisa aqui, ó. T, A, C, T, A, C, C, C. Terminei. Então, formei duas novas fitas aqui, mantendo 50% da molécula original. Isso é uma replicação chamada de semiconservativa, porque ela vai conservar sempre metade da molécula original, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo de transcrição. Ó, a transcrição, ela tem um mecanismo parecido. A transcrição é a formação do RNA. É a formação do RNA a partir do DNA. Tá? Lembra lá em vírus que existia a transcrição reversa, que você pegava um RNA viral e formava um DNA. Aqui não, aqui é só a transcrição. Então, por exemplo, vou passar aqui uma molécula de DNA.
Tá? Aí eu vou abrir essa molécula de DNA, mas eu não vou abrir ela inteira, como eu fiz lá na replicação. Eu abro só um pedaço dela, só uma região chamada de forquilha de transcrição. Ok? Uma vez feita a forquilha de transcrição, uma das fitas vai servir de molde para o RNA ser formado. E uma vez que esse RNA for formado, o DNA original vai se fechar. Ele só abriu, copiou e fechou. E o RNA está pronto com uma única fita derivada dessa transcrição. Tá? É como se eu abrisse um livro, tirasse uma cópia do capítulo, tirasse a cópia, fechasse o livro e tá tudo certo. Eu também tenho enzimas que participam desse processo. A principal delas chama-se RNA polimerase, que vai polimerizar a fita de RNA. Se eu tiver aqui basicamente, ó, como é que eu vou fazer? Eu tenho TAC, AAT, GGA, ok? Eu vou produzir um RNA a partir dessa fita de DNA. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer as correspondências. Então, o meu RNA, aqui é o meu DNA, a fita síntese do DNA, a fita principal, e aqui vai ser o meu RNA, certo? O meu RNA eu vou fazer a correspondência normal. T corresponde com quem? Com A. Vou trocar aqui. T corresponde com A. A corresponde com T, só que não tem T no RNA. Então aqui eu vou pôr U. C corresponde com G. A corresponde com U. A corresponde com U. T corresponde com A. C com G com C. G com C. A com U. Então esse aqui passa a ser o meu RNA. O RNA seria AUG, UUA, CCU, beleza? Esse seria o meu RNA. Se ele é RNA mensageiro, se ele é transportador, se ele é ribossômico, neste caso não vem ao caso, porque eles sempre são produzidos dessa maneira, pela transcrição, tá? Neste caso, gente, todo gene... No caso da replicação, o gene em si não importava, porque quando você vai replicar o RNA, o DNA lá na fase S, você vai copiar o DNA inteiro, você vai copiar o 100% do DNA, o livro inteiro, da capa até o final. Quando eu vou fazer uma transcrição, que é o caso do DNA, eu só vou copiar os genes, somente aqueles 3% de DNA, tá? Codificante. Eu não vou precisar abrir o DNA completo. Por isso que eu tenho esse esquema aqui, ó. Eu tenho a molécula de DNA e eu tenho esse verdinho e esse laranjinho. O verdinho é o sítio promotor e o laranjinha é o stop. Então quer dizer o quê? Que isso aqui é DNA não codificante. Isso aqui é um gene. Então veja que a enzima está percorrendo o DNA não codificante e nada está acontecendo. Mas quando ela chega no start, ela começa a abrir a forquilha de replicação. E vai abrindo a forquilha de transcrição, melhor dizendo. E vai abrindo e vai copiando o RNA ali, fazendo o mesmo processo que eu fiz. Quando ela chegar no stop, o que vai acontecer? O RNA já está livre e a forquilha de transcrição já está fechada. É como se ela abrisse rapidinho, copiasse o RNA, tirasse o RNA e fechasse como um zíper o DNA sem expô-lo, tá? De uma maneira mais ousada, como se ele pudesse ter algum problema, tá? Então aqui, ó, o DNA não codificante, a forquilha de replicação, de transcrição, melhor dizendo, e o RNA sendo formado, tá? Tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês do funcionamento desse processo. O vídeo não entrou. Transcription is the process by which RNA is assembled from the DNA template. The two strands of the DNA double helix are held together by bonds between complementary base pairs. DNA encodes genetic information in a sequence of bases along one strand. The
Aí dá pra ver então, né, pessoal, formação, ó, a forquilha... This process ceases when RNA polymerase reaches the termination site. The DNA strands bind to one another once again as the new RNA molecule moves away. This RNA is a copy or transcript of the message contained in the gene. O cara ficou falando, me atrapalhou, tá? Mas assim, você dá pra ver ali no vídeo que a abertura da forquilha de transcrição, a leitura pela RNA polimerase, a produção do RNA, o RNA se solta do DNA e a forquilha se fecha e tá tudo bem, tá? Depois que este RNA ele é produzido, tá? Existe um processo importante, que é uma lapidação do RNA, que é o chamado splicing. Por quê? Porque assim, o RNA produzido é um RNA bruto, ele é do mesmo tamanho dos genes, só que tem dentro desse RNA alguns segmentos que não serão utilizados, é como se fossem chamados introns, tá? Aqui vai haver uma lapidação, porque o que é um intron? É um intruso, é uma peça que deve ser removida para a lapidação do RNA. Então nós temos a seguinte configuração aqui, ó. Lá em roxinho, lá em cima, é o gene, é o DNA. Houve a transcrição, ou seja, houve a produção do chamado pré-RNA mensageiro, que é uma sequência que tem exatamente o tamanho do gene. Só que dentro desse pré-RNA mensageiro eu tenho introns e exons, introns e exons. Intron é o intruso, eu tenho que remover. E aí vem um fenômeno chamado de splicing. O que é o splicing? É você quebrar o RNA mensageiro, tirar introns de exons, excluir os introns, juntar os exons e formar um RNA mensageiro funcional, maduro, lapidado. É esse RNA mensageiro que vai seguir para a tradução das proteínas lá no citoplasma. Lembrando que esse processo, tanto a replicação quanto a transcrição, ocorre no núcleo celular, tá? Mas existe ainda um segundo processo, que é chamado splicing alternativo. O que é um splicing alternativo? Veja, esse aqui é o mesmo RNA, ok? Ele tem lá 3 exons e tem os seus introns em branco. Se eu combinar de uma forma os 3 exons, eu vou formar uma determinada proteína, proteína A. Mas uma outra situação, se ao invés dos 3 exons, eu excluir um deles e pegar só 2 exons, eu vou formar a proteína B. Ou seja, eu usei o mesmo RNA, o mesmo gene para produzir 2 proteínas diferentes. A diferença foi que eu combinei os exons de uma maneira diferente, tá? Isso chama-se splicing alternativo. Por quê? Estima-se que nós tenhamos cerca de 20 mil genes. Se eu imaginar que cada gene corresponde a uma proteína, nós não poderíamos ter mais que 20 mil proteínas. Mas nós temos cerca de 100 mil proteínas. Ou seja, como é que 20 mil genes podem gerar 100 mil proteínas? Só poderia ser possível se um gene pudesse gerar mais de uma proteína. Mas como? Através do splicing. Aquela mesma receita do gene, eu recombinando os exons de alguma maneira, eu consigo formar proteínas diferentes. E chama-se splicing do tipo alternativo, tá? Então eu tenho, dentro de RNAs, eu tenho os RNAs chamado de mensageiro, ou RNA-M, tá? Que é o RNA que vai levar a mensagem para o citoplasma, ok? Eu tenho o RNA-R, que é o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, que são locais da síntese de proteína. E eu tenho o RNA-T. O RNA-T é o transportador, que é o cara que vai ser responsável por ler o códon do RNA mensageiro, pegar o aminoácido correspondente e trazer até o ribossomo, onde vai acontecer a síntese proteica, tá? Então aqui nós temos o DNA, DNA formando DNA é o processo de replicação ou de duplicação. O DNA formando RNA é o processo de transcrição. Isso aqui pode ser RNA mensageiro, transportador ou RNA ribossômico. E o RNA sendo traduzido forma proteína. Isso aí nós vamos ver em detalhes agora, tá? Então veja, gene sofre a transcrição,
forma um RNA mensageiro que sofre a tradução e forma a proteína. Basicamente, pessoal, eu gosto de passar esse esquema aqui, ó. Esse esquema aqui é bem produtivo, tá? DNA, número 1, ok? Aí aqui, posso passar assim, DNA, RNA, número 2, ok? RNA, proteína, número 3. Aí o que acontece? Lembra que o DNA nunca sai do núcleo. Então, todos os processos relacionados ao DNA ocorrem no núcleo. Então, o que é o número 1? É a replicação. O que é o número 2? É a transcrição. E o número 3 é a tradução. Tá? Aqui a tradução, aqui é o citoplasma. E aí vai acontecer dentro dos ribossomos, tá? Para fechar esse assunto, eu vou mostrar para vocês um esqueminha prático, bem simplesinho assim, como ocorreria um processo desse, desde uma transcrição até chegar numa tradução. Então nós temos aqui uma célula, isso não é uma célula, um ovo, né? Uma bandeira do Japão, isso é uma célula, tá bom, gente? Então dá o desconto pro prof. Aí nós vamos fazer o quê? Viajar e entrar dentro do núcleo. Vamos entrar dentro do núcleo? Vlup, entra no núcleo. Aí entrou. Deu uma falhada, mas entrou. Então aqui nós temos o gene. O gene que é um pedaço do DNA. Então para a gente poder copiar a informação desse gene, realizar a transcrição, primeiro eu tenho que fazer o quê? Abrir o gene. Abrindo o gene, eu vou pegar agora a RNA polimerase, vou pegar a fita molde, a fita síntese, ó, construir um novo RNA, usando o DNA como molde. Essa fita é complementar, ela só abriu para dar espaço para a RNA polimerase. Agora, essas fitas vão se juntar novamente, formando o DNA fechado, e esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, ok? Chegando no citoplasma, o que o RNA mensageiro vai encontrar? Ele vai encontrar o ribossomo, com suas duas subunidades, uma maior e outra menor, e ele vai se encaixar nesse ribossomo aqui. Tá? Ao se encaixar no ribossomo, existe sempre duas cadeiras dentro do ribossomo, como se aqui, ó, fosse duas cadeiras. Essa aqui é chamada de P e essa A. Sítio P, pá, ó, pá. Sítio P, sítio A, ok? O P é de primeiro, então normalmente o primeiro RNA transportador entra no sítio P. Então seguindo os códons aqui, ó. E esse é o código genético que a gente vai utilizar, lembra? Então, o primeiro códon é A ou G. Desculpa. É A ou G. Se eu olhar na tabela A ou G, eu vou encontrar a metionina. Vai acontecer o que, gente? Um RNA transportador vai entrar no sítio P e vai compatibilizar o seu anticódon. O que é o anticódon? Você tem aqui o códon, que nesse caso é o A ou G, que é do RNA mensageiro. E você vai ter o anticódon. O anticódon é como se fosse uma prova que o RNA transportador é aquele que deve entrar. É como se fosse uma senha e contrassenha. Se encaixa. Se encaixar, códon com anticódon, ok, tá certo. Agora, se o anticódon do RNA transportador não encaixar com o códon do RNA mensageiro, não tá certo. Mas quem que eu vou procurar sempre na tabela? É o códon, nunca o anticódon. Então, eu vou procurar A ou G é metionina. Então, o RNA transportador, que tem formato de trevo, que tem um anticódon 1AC, vem trazendo a metionina. Perfeito. Entrou no sítio P e aguarda. Fica lá. Agora vem o outro códon, UC. Códon, UC, vou procurar. UC. UC é Fe, que é de fenilalanina. Agora um outro RNA transportador contendo a fenilalanina, ó, vai entrar onde agora? No sítio A, não é no sítio P, porque o sítio P está ocupado.
tá? Então, primeiro no sítio P, depois no sítio A, duas cadeirinhas ali, aí eles ficam lado a lado. Aí, o primeiro RNA transportador vai passar a metionina para o segundo, eu vou entregar o meu aminoácido para você, e ele vai deixar o sítio P. Dessa forma, o RNA transportador, o segundo que chegou, vai pegar a metionina do primeiro, o primeiro vai deixar o sítio P, e o segundo que estava no sítio A vai passar para o sítio P, liberando o sítio A para um terceiro RNA transportador. Seguindo a linha de produção, GAU é o próximo códon, GAU é ASP. Então vai vir um próximo RNA mensageiro, RNA transportador, vai sentar no sítio A com ASP. O RNA transportador que está no sítio P vai passar os dois aminoácidos fenilalanina e metionina para este RNA transportador que está no sítio A, vai deixar o seu local e o RNA transportador vai passar para o sítio P, liberando o sítio A. E assim vai. O próximo o códon é CCG. CCG, CCG. CCG é pro. Aí vem um próximo RNA transportador com prolina e sente no sítio A. Ele recebe os aminoácidos do RNA transportador que está no sítio P, tá? Libera a vaga e passa para o sítio P. E assim vai, gente. É um atrás do outro. Isso é dinâmica, essa situação que vai acontecendo, tá? O AA é o último neste caso, né? E não é por coincidência que o AA é um códon de parada. E nesse códon de parada vem um RNA transportador, eu escrevi stop só para olhar, mas não é aminoácido ali. É simplesmente o RNA transportador que chega e corta a fita. Corta a fita, olha o que acontece. A proteína está pronta, na verdade não é uma proteína, é um tetrapeptídeo. Para ser uma proteína tem que ter 50 aminoácidos, tá? E o ribossomo se solta, né? Aqui tem outro exemplo, mas já estava errado. E o ribossomo se solta, tá? Liberando a proteína e assim acabou o processo de tradução, tá bom? Então basicamente é isso, você tem que procurar o códon no código genético e tem que encaixar os aminoácidos na sequência, tá? O código genético, eu acabei de falar, a tabelinha é chamado de universal. Por quê? Porque é o tradutor, né, para todos os seres vivos, desde um vírus até um ser humano, e justamente por isso, por usar o mesmo código genético, que vírus pode infectar qualquer ser vivo, porque eles falam a mesma língua. Se eu falei para vocês que AUG significa metionina, um vírus também, AUG é metionina, ele pode usar os nossos aminoácidos, ele pode usar o nosso código genético, tá bom? Então por isso que ele é universal. E uma coisa fundamental também que sempre cai é dizer que o código genético é degenerado. O que quer dizer isso? Código genético degenerado significa que eu tenho mais de uma trinca para o mesmo aminoácido. Nós vimos agora há pouco, tá? Vou dar um outro exemplo, GGG, GGC, GGA, GGU significa glicina. Quer dizer que se eu tiver aqui, uma sequência GGG, ACA, AUC, CCA, por exemplo, e houver uma mutação neste códon e passar a ser GGC, houve uma mutação, a mutação aconteceu, só que essa mutação vai ser chamada de silenciosa. Por que é uma mutação silenciosa? Porque não mudou o aminoácido, continua sendo o mesmo que era a glicina, tá? Isso faz o que, pessoal? Com que qualquer erro, qualquer mutação que possa acontecer no DNA não seja uma certeza que haverá uma consequência. Ela ainda pode ser silenciosa, como se fosse um mecanismo de segurança. Com exceção da metionina, que é a UG, e do triptofano, que é o UGG, todos os outros 18 aminoácidos existentes, são 20, né? Tirando esses dois, os 18 que existem, tem pelo menos 2 códons que o significam. Alguns, como a glicina, tem 4, tem outros, como a prolina, que tem 6, tá? Isso faz com que aumente a segurança do DNA, evite mutações. Isso quer dizer que o código genético é degenerado. Mesmo com uma mutação, pode ser que você ainda tenha o mesmo significado, tá bom?
Pessoal, então vou encerrar a aula de hoje, certo? Nossa aula 13. Na aula que vem nós voltaremos com mutações cromossômicas e com a genética mendeliana propriamente dita, ensinando vocês a fazer cruzamento, falando sobre a primeira lei de Mendel, sobre grupos sanguíneos e vamos aprofundar nesse conteúdo, tá bom? Muito obrigado por assistirem a aula, mandem dúvidas para mim, mandem feedbacks positivos ou negativos, que eu estou muito ansioso para saber o que vocês estão achando do nosso curso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!